O que pode ser mais assustador do que um trauma? Do que o medo do suicídio? Ou mesmo um medo de perder a gravidade? O novo demônio apresentado em Chainsaw Man supera todos esses quesitos. Um medo ainda mais primordial. E a gente vai descobrir hoje aqui no Reino dos Mangás. Fala, guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás. Eu sou o Renan, nossas redes sociais estão aqui na descrição. E hoje então a gente vai trazer o review do capítulo 124. Passamos aí 2 semaninhas sem vídeo novo, mas hoje aqui estamos. Vídeo novo de Chainsaw Man e mais um pra gente acompanhar dessa parte 2. Dessa vez as aventuras da Asa Mitaka vão nos revelar quem é esse demônio que enganou muita gente achando que era o demônio da morte, e não era. Mas tudo isso a gente vai acompanhar daqui a pouquinho, porque eu tenho que avisar você também que estamos trazendo uns vídeos especiais de Chainsaw Man. Por exemplo, esse aqui no card, que conta sobre a obsessão da Nayuta pelo Denji. Convido você a conhecer um pouquinho também, vai aqui no card rapidinho. E depois da vinheta a gente vai entrar em detalhes de como foi esse capítulo 124, se valeu a pena essa espera aí de 15 dias pelo capítulo novo. No último capítulo, a Asa e Yoru haviam sido surpreendidos por esse novo demônio, que começou a matar muita gente em sua frente. Uma leva de pessoas caindo do prédio aconteceu. A possessão da Asa e da Yoru foi de susto, porque não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. E nessa sequência, a gente percebe que a Asa está se entregando completamente ao medo. A Yoru, já no rápido reflexo, começa a perceber que isso faz exatamente o que o demônio que elas estão, teoricamente, enfrentando quer: sentir medo. Você precisa evitar. E quando a Asa começa a ser jogada para cima, ela não está tendo nem mais forças para se segurar. A Yoru pede para que ela repita junto o que ela vai dizer: faca de unha. Assim é feita uma faca imediatamente. E ali a gente vê a dor. A dor é algo que ajuda a aliviar nesse momento. Para você se desvencilhar do medo, nada mais justo do que você sentir uma dor que seja tão forte que vai te deixar fora de sintonia do medo que você estava sentindo há poucos segundos atrás. Essa é a primeira estratégia que a Yoru coloca em jogo. A Asa, teoricamente, cai, consegue se restabelecer por um rápido momento, sem saber o que está acontecendo. Olha, a Yoru ainda corre perigo, já que são praticamente 2 almas dentro de um mesmo corpo. Um humano e o outro um demônio. Agora, a Yoru começa a pensar rapidamente o que elas podem estar enfrentando. Afinal de contas, não é um trauma, apesar de perceber isso. Vimos ali movimentos da gravidade, mas também ela acredita que não é isso. Tem ali uma possibilidade do suicídio, já que está se jogando para cima, as pessoas estão morrendo, mas talvez também não seja isso. A lua, não entendi direito o sentido, mas algum sentido, porque estava de noite, não sabemos. Mas o que a Yoru começa a falar é que o medo que está passando, o poder, demonstrando até inclusive que era mais forte do que as duas, devia ser algo ainda mais primordial, ainda mais assustador. E o que o ser humano sempre tem medo é da queda. Praticamente aqui ela mata a charada. O demônio da queda então é esse o responsável pelos eventos que estão acontecendo. Por que apareceu ali justamente na frente das duas? Seria uma coincidência ou será um ato da fome? Que o demônio da fome anda aprontando bastante com a Asa, com a Yoru e com todo o elenco de Chainsaw Man até agora. Poderia sim ser algo relativo à fome. Acredito bastante que seja essa segunda opção. Na sequência, enquanto a Asa está se entregando novamente para o medo, a Yoru age rapidamente. Pega aquela faca de unha, faz um corte direto na mão e novamente um estalo. Muita dor para a coitada da Asa aguentar. E ela pergunta: isso dói? Sim, isso dói. Esse é o efeito, esse era o objetivo. Mas a Asa não está curtindo esse tipo de coisa e ela começa a fugir. E aqui a Yoru vê que o corpo da Asa começa a ser arremessado de novo, aparentemente agora para cima de um prédio, mostrando aí o controle que o Queda tem sobre a gravidade. Inclusive, quando a Asa olha para o prédio, parece que está ao contrário, justamente mostrando essa distorção do tempo e espaço que até agora o Queda ou a Queda está mostrando. A Yoru fica pé da vida, porque, cara, você tá com medo de mim ainda? É essa altura do campeonato, afinal de contas nós já estamos aqui dividindo esse corpo há um tempinho. Então,
não faz sentido. Mas a Asa começa a falar que sim, porque afinal de contas, a Yoru nunca contou, tipo, melhores amigas, né? Conta aí como é que era a sua vida como demônio, como era ser o demônio da guerra, conta aí. Nunca teve uma aproximação de fato da amizade das duas. Elas estão apenas dividindo o corpo porque cada uma tem o seu objetivo, principalmente o demônio da guerra, né? Que quer se tornar tão poderosa e tudo mais. Mas de fato elas não se conhecem bem. Então a Asa realmente tem medo desse ser ali invasivo dentro do seu corpo. Não faz sentido. Então continua. Inclusive a Yoru chama ela de idiota porque ela precisa confiar na Yoru. Mas ela fala, confiar em você? Tipo, você não dividiu nada comigo. Você tá aqui usando o meu corpo, não faz sentido nenhum. Depois de choramingar bastante de todos os motivos que levam a Asa a não confiar na Yoru, elas ficam ali indagando. Por que você cortou minha mão de novo? Por que você me machucou? É aquela choradeira típica da Asa. Até aqui, nada diferente, porque a Asa sempre mantém essa postura um tanto infantil na maioria das vezes. E lembrando, as duas estão enfrentando um demônio que teoricamente é bem mais poderoso do que elas. E mesmo assim, estão aí nessa DR, discussão de relacionamento. Aqui, o poder que esse demônio da queda tá ali absorvendo da Asa é baseado na negatividade. Então, é um ponto que a Yoru observa. Quanto mais negativo, quanto mais medo a Asa tem, mais forte fica o poder do demônio da queda, o seu adversário. A Yoru pergunta para ela se ela realmente não pode confiar mais uma vez, mais um pouquinho, porque afinal de contas, com a agilidade que a Yoru tem, pelo menos fugir elas conseguem. Derrotar, obviamente nesse momento não, mas fugir. Seja racional, Asa. Entregue seu corpo mais uma vez. Deixe de ter medo de mim, que as coisas vão melhorar. Aqui, a Asa revela, enfim, o seu verdadeiro medo em voz alta. Porque, como ela disse, as duas dividem o mesmo corpo, lementes, então a Asa não pode esconder nada da Yoru. E a Asa finalmente revela, em voz alta, o que mais a aflige, para a Yoru tentar compreendê-la, pelo menos. Que são dois pontos que, se a gente for olhar, são até contraditórios. A Asa tem muito medo de ser solitária, sozinha, porque ela é a maior parte do seu tempo, da sua vida. A gente já viu um pouco do passado dela, que ela não tinha família, então ela se sente muito sozinha. Mas o outro grande medo dela é não ser aceita pelas pessoas. Então, por mais que ela não queira ficar sozinha, ela também tem medo e muita dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Porque muitas vezes que ela faz isso, ou as pessoas a abandonam, ou as pessoas se machucam. Então, quem acaba ficando machucada no final é ela. Então, são esses dois os maiores medos que a Asa apresenta: a solidão e também ter companhia. São contraditórios, mas estão ali dentro do coraçãozinho da Asa Mitaka, contrariando o seu sentimento. E o que mostra pra gente essa dificuldade que ela tem imensa de se aproximar com outras pessoas. A partir desses dois medos, a gente tem um pequeno corte no capítulo pra gente ver um pouco mais sobre o demônio da queda, que tá trabalhando. Provavelmente aqui pode ter sido um pouco de flashback, um pouco do que tá acontecendo ao mesmo tempo, porque a gente vê que o demônio da queda tá trabalhando. A gente vê que tem vários oficiais ali da Associação Caçadora de Demônios mortos. E se a gente olhar bem na imagem, dá pra ver que uma tá sem o nariz, que completa exatamente com o pedido da chefe da queda, que tá ali com um cara totalmente amarrado, com a boca costurada, com um aparelho nos olhos para manter ele com o olhar aceso o tempo inteiro, não pode piscar. E ela fala que vai apresentar uma sopa para ele, uma sopa de raiz atelanta, falando que tem um pouco de orelha, um pouco de boca, um pouco de nariz, um pouquinho de cada desses caçadores, e vai levando ele até uma porta. Quando abre essa porta, provavelmente uma divisão aqui de espaço-tempo, a gente é levado a um outro local, sai dessa terra praticamente que a gente está vivendo aqui, vai para esse espaço e lá tem um monstro bem esquisito, parece uma larva gigante, bem feia, bem escrota mesmo, que tá lá comendo alguns seres humanos. Inclusive tá com uma cabeça ali que provavelmente pode sim ter sido desse cara que estava amarrado ali. Na sequência, o demônio da queda começa a falar que está quase na hora do próximo prato. E vocês, nessa altura do campeonato, já devem saber quem o demônio da queda tá atrás, né? Qual vai ser o prato especial, a próxima sopinha que a gente vai ver ser compartilhada? Adivinha? Uma sopa entre Asa e Yoru. Essa sopa é uma fusão de um demônio com um humano. Ó,
com certeza vai ficar deliciosa. Mas talvez nem tanto quanto o seu like aqui e a felicidade que ele deixa. E se você quer continuar vendo novos capítulos de Chainsaw Man, novos vídeos, conteúdos dessas obras, não se esquece de comentar aqui embaixo, de compartilhar esse vídeo, de deixar muito like, porque a gente vai continuar trazendo muita coisa legal. Espero que semana que vem tenha mais um capítulo de Chainsaw Man pra gente trazer aqui pra vocês, o 125. Por hoje é só, a gente vai ficando por aqui. Aquele abraço, valeu!